Hoje nós vamos abordar uma questão que frequentemente gera debate no meio cristão. Como é que a psicologia pode estar em harmonia com o aconselhamento cristão? Para muitos, a fé e a psicologia parecem estar em conflito muitas vezes. As pessoas não conseguem ver como essas duas coisas podem dialogar. E eu quero ajudar a gente hoje a entender, primeiro, se isso é possível, se esse diálogo é viável, e segundo também, caso seja viável, como que a gente pode fazer isso de forma espiritual e saudável. Eu espero que você goste, então bora pro vídeo de hoje. Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem aí, pessoal. Olha, a psicologia e o cristianismo por muito tempo têm sido visto como coisas opostas ou até antagônicas entre si. Há quem veja na psicologia a única ferramenta que a gente pode utilizar para achar essa saúde mental e conseguir ter um bem-estar na nossa vida. Já tem outras pessoas que pensam que o caminho espiritual e o caminho da fé é a única solução para se encontrar de fato essa satisfação aqui emocional, mental na terra que a gente vive, trazendo que a única cura e a única coisa capaz de realmente nos ajudar é a Bíblia. Enfim, eu sei que isso é um assunto delicado e eu não sei qual vertente de pensamento você possui nesse momento, mas eu quero te ajudar aqui a refletir um pouquinho sobre o que é a psicologia, sobre como é o aconselhamento cristão e como que essas duas coisas podem andar juntas e, se puderem, né, de fato andar juntas. Mas antes de entrar nesse assunto, eu só quero primeiramente me apresentar para vocês que não me conhecem. Muitíssimo prazer, pessoal. Aqui é o meu canal, meu nome é Caio César, eu sou ministro religioso e sou também professor na plataforma de cursos da Udemy. Pois é, eu também faço cursos lá na Udemy. A Udemy é uma plataforma de cursos internacional, altamente reconhecida, super confiável, tem muitos cursos legais lá e eu sou um dos professores que coloco lá os meus cursos para que você, num valor super acessível, possa ter conhecimento sobre o Evangelho e como que você pode praticá-lo todos os dias da sua vida. Então, se você está curioso, quer saber um pouco mais, vai aqui no link da descrição, eu tenho certeza que você vai gostar. E eu também preciso pedir para você, se você ainda não me segue no meu Instagram, vai lá, Caio César FC, esse é o meu arroba lá do Instagram. Vai ser um prazer ter você comigo lá no Insta. E também, falando do YouTube, deixa aquele seu like, por favor, esse like ajuda demais. Esse joinha é um joinha abençoado, faz milagre aqui nesse canal. Então deixa o seu like, por favor, se inscreva também ativando o sininho e, por favor, também, última coisa que eu te peço antes de entrar no assunto, comente aqui, pessoal, como que você enxerga essa relação da psicologia, da terapia com o cristianismo e o aconselhamento bíblico. Traz aqui nos comentários, para mim vai ser muito importante saber a sua opinião e assim a gente pode ser enriquecidos uns com os outros, beleza? Então, enfim, já fiz aqui meus pedidos, bora lá pro vídeo de hoje. E hoje nós já vamos começar aqui abrindo as escrituras, vamos aqui para a palavra de Deus, porque eu quero trazer uma escritura pra gente. A primeira escritura que eu quero trazer hoje é essa: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. São 4 coisas aqui que a Bíblia fala para o qual a palavra de Deus, a escritura, é útil. Ou seja, ensino, repreensão, correção e instrução na justiça. Muitas pessoas não acreditam que a Bíblia é capaz de nos ajudar nessa área emocional e mental. Porém, quando a gente pensa aqui sobre ensino, correção, instrução, repreensão, nós estamos falando de uma mudança de mente, de uma mudança de coração. Muitas vezes a Bíblia fala sobre como nós somos renovados e transformados em pessoas completamente novas por meio da fé que nós temos em Jesus Cristo. De fato, nós somos regenerados e ressignificados por meio da ação do Espírito Santo. Eu acredito que sim, essa escritura e tantas outras, como a gente pode ver no Evangelho, é capaz de transformar até o mais profundo do nosso ser, é capaz de trazer cura para nossa alma, não apenas para nossa mente, para nossas emoções. A gente pode perceber nas escrituras que a Bíblia, o poder do Espírito Santo, Jesus Cristo, tem um grande fator de transformação na nossa vida. Isso eu gostaria de trazer logo assim, de princípio, né, para a gente poder ter isso claro. Mas vamos para o nosso Word, porque não para por aí. Tem muitas coisas importantes para a gente falar hoje. E um dos primeiros pontos que eu quero trazer aqui para vocês é esse ponto da psicologia como ferramenta. Por quê?
Porque muitas vezes quando a gente olha para o poder do Espírito Santo e o poder da palavra de Deus, a gente às vezes também menospreza como que a psicologia pode ser utilizada para o nosso bem, para nos ajudar, para também nos trazer de certa maneira para mais perto de Deus. A psicologia, ela é uma ciência. E como ciência, e como todas as outras ciências que a gente possui, elas têm um grande potencial de auxiliar a nossa vida. Das ciências, muitas vezes temos tecnologias que eu e você usamos e a gente nunca para pensar se aquilo pode ou não pode, desde o controle remoto da televisão até a internet que a gente usa, até mesmo a tecnologia do TI que estamos utilizando para ver agora esse vídeo aqui que a gente está dialogando por meio desse mundo virtual. Tudo isso são tecnologias que fazem bem para a nossa vida, não só nos dão conforto, né, mas também nos ajudam a se conectar uns com os outros, com Deus e muitas outras coisas que as tecnologias no geral fazem, que as ciências, né, produzem. E a gente pode perceber na psicologia que tem sim muitas coisas positivas. E como toda ciência, existe sim coisas muito boas e algumas coisas ruins. Essa mesma ciência que facilitou a vida também é a mesma ciência que desenvolveu a bomba atômica, por exemplo, trazendo aqui um exemplo bem esdrúxulo. Mas sim, existem coisas boas e ruins, mas são ferramentas que na mão de pessoas capacitadas, na mão de pessoas que têm um temor a Deus ali, na mão de pessoas que sabem o que estão fazendo com aquela ferramenta, elas podem sim fazer um grande bem. E é importante a gente reconhecer que, como toda ciência, a psicologia ela não é monolítica, ela não é uma coisa só fechadinha, como se fosse um único bloco de coisas. Não, a psicologia ela é diversa. Existem muitas correntes psicológicas, muitas correntes de pensamento que muitas vezes são contraditórias entre si. Isso é uma coisa interessante da gente pensar. Ou seja, dentro da psicologia você vai encontrar correntes que dialogam a favor ou contra outras correntes da psicologia, e também você vai encontrar correntes que dialogam a favor e contra a área da espiritualidade e até mesmo do cristianismo. Ou seja, quando a gente olha para a psicologia e vê essa vasta gama de conhecimento e de pensamentos, e a gente pensa que um cristão ou uma pessoa ali com temor a Deus, né, que tem entendimento bíblico, olhando tudo isso, essa pessoa pode pegar várias ferramentas, várias descobertas, vários estudos feitos na área da psicologia e aplicar de forma muito poderosa para auxiliar na fé dos cristãos. E aqui eu gostaria de entrar nesse segundo ponto que a gente vai estar falando hoje, que é o aconselhamento bíblico, que muitas vezes também tem sido menosprezado recentemente na minha visão pessoal. Você pode discordar de mim, mas é o que eu enxergo. Eu trouxe aqui muito os valores da psicologia, explicando que é uma ciência, falando que é uma ferramenta poderosa para edificação e para salvação, mas é importante a gente pensar também no aconselhamento bíblico. Muitas pessoas às vezes menosprezam o quanto que o aconselhamento bíblico tem valor nas nossas vidas. Muitas vezes a gente valoriza mais a opinião de um psicólogo, o que é importante porque é um profissional, especialmente o psicólogo que tem ali essa sensibilidade espiritual, como eu estou falando aqui. A gente precisa sim valorizá-los, porém a gente não pode esquecer que qualquer pessoa que possui o Espírito Santo de Deus, Deus usa com poder aqui nessa terra. É o próprio Cristo ali, né, agindo por meio de nós, dentro do corpo, né, da igreja, para nos trazer edificação, para nos trazer luz, para nos trazer ali também um pensamento que muitas vezes vai nos levar ao arrependimento, à mudança de vida de maneira geral. Então, o aconselhamento bíblico é algo muito valioso, porque é por meio das pessoas, do discipulado, das conversas, das orações, do compartilhar das escrituras, que a nossa mente vai sendo transformada, a nossa fé vai sendo edificada e assim as nossas transformações emocionais, mentais e espirituais também vão acontecendo. A gente não pode menosprezar o aconselhamento bíblico. Eu vejo muitas pessoas super dispostas a tomar remédios, eu não estou falando contra remédios, às vezes alguns de nós precisamos de remédios e coisas nesse sentido, mas eu estou falando da disposição de coração. Muitos de nós estamos muito dispostos a gastar dinheiro com remédios, a gastar dinheiro com as consultas, a fazer inúmeras outras coisas que a gente é aconselhado ali na terapia, mas poucos de nós estamos dispostos a praticar o que a Bíblia às vezes nos aconselha, como por exemplo as disciplinas espirituais. Muitas vezes a gente não para ler a Bíblia,
para meditar, para estar em silêncio, para estar em solitude, para compreender o valor do jejum, para fazer atos de serviço, né, para confessar os pecados. Tudo isso são disciplinas espirituais muito importantes que também ajudam a gente nesse processo de cura. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando, explicando para vocês o que são disciplinas espirituais. Eu vou deixar aqui no card caso você queira dar uma olhada. Então é uma coisa muito importante e o aconselhamento bíblico nos ajuda, né, a não só entender as coisas espirituais, mas a praticar também essas disciplinas de forma muito real e muito concreta na nossa vida. E aí a gente pode ir para o próximo ponto, que é esse ponto da integração psicologia e fé. Porque se a gente une essa ciência da psicologia, que tem tantos estudos e tantas coisas, que sim, alguns psicólogos vão para áreas muito contrárias ali do que a Bíblia fala, mas existem muitos outros psicólogos que têm sim essa sensibilidade, esse temor, que vão para muitas coisas que são correlacionadas com a Bíblia. E aí quando a gente olha para o valor do aconselhamento bíblico, olhamos para a importância do corpo, para a importância das disciplinas espirituais, para a importância dos atos ali que a gente realiza como comunidade de fé, e a gente integra essas duas coisas, isso tem um grandíssimo poder. Por exemplo, só para dar um exemplo aqui, para deixar a gente um pouco mais claro como que pode funcionar essa integração da psicologia com a fé. Existem escrituras que dizem: fuja da imoralidade. Mas como que eu faço isso? Como que eu consigo me vencer esse pecado de maneira real e concreta na minha vida? Muitas vezes esse pecado gera inúmeras dificuldades, nos afastam das pessoas, nos afastam de Deus, e é muito difícil para quem está dentro desse vício conseguir se libertar. E aí é por isso que muitas vezes o psicólogo ele pode utilizar a terapia cognitivo-comportamental para te ajudar nesse sentido a entender por que você a sua mente vai para o caminho da imoralidade e te ajudar com práticas que são muito mais saudáveis e que te ajudam a lidar com esse comportamento que é nocivo para você e para sua vida. Ao mesmo tempo, a gente pode ter ali um pastor ou um irmão maduro dentro de um discipulado te ajudando, ou até mesmo um grupo de discipulado entre homens, nesse caso específico da imoralidade, que vão te encorajar não só com escrituras, não só com testemunhos, não só com ligações, né, para a gente poder fazer essa prestação de contas uns com os outros, mas também por meio da oração, que muitas vezes a gente menospreza o poder da oração, mas a oração intercessória tem um grande poder espiritual. E a gente precisa entender, gente, que quando a gente une essas duas coisas, nós não só estamos trabalhando a mente e as emoções, nós estamos trabalhando o físico, o espiritual. Nós vivemos numa guerra espiritual, a gente não pode esquecer disso. E a gente pode, nesse sentido, usar essas duas grandes coisas que Deus nos deu, que é as ciências, né, o conhecimento do homem, e o corpo de Cristo, né, e o Espírito Santo, né, que está dentro de cada cristão, para nos fazer crescer. Então, pessoal, olhando para todo esse contexto, nós podemos voltar lá para o nosso Word. Perceba que quando a gente integra a psicologia e a fé, a gente possui um conjunto de técnicas práticas para a nossa vida. A gente vai percebendo que existe muita sabedoria na Bíblia e muita sabedoria também no conhecimento humano, que também é inspirado e movido por Deus. A gente pode perceber que a partir dessa junção, a gente vai ter uma gama de coisas para realizar e assim a gente vai alcançando essa cura. E é muito importante quando a gente fala de técnicas práticas, eu quero só dar alguns conselhos nessa área mais do aconselhamento cristão, do aconselhamento bíblico. Muitas vezes a psicologia, ela aconselha o uso de remédios. E eu entendo que muitas vezes o nosso cérebro, a química do nosso cérebro, ela está transtornada e precisa de uma ação medicamentosa para isso. Isso eu não tenho nada contra aos medicamentos nesse sentido. Porém, qual que é o meu aconselhamento bíblico, meu aconselhamento pastoral aqui para vocês que estão assistindo esse vídeo? Existem muitas coisas na Bíblia que trazem uma leveza de coração e de pensamento que ajudam tanto quanto o remédio a depender de caso a caso. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes nessa ânsia da gente tomar os remédios, a gente acaba ficando dependentes deles e a gente não percebe que tem muitas práticas que a gente realiza todos os dias que muitas vezes não nos faz bem.
Por exemplo, ficar de frente para a televisão o tempo todo, ficar no celular rolando o feed o tempo inteiro, ficar ali no mesmo contexto, seja de trabalho, né, aquele contexto tóxico e tudo mais, que não nos ajuda. Quando a gente vai para as Escrituras, a Bíblia fala que o contato com a criação, a Bíblia fala que momentos de meditação, de solitude, momentos onde você está ali com Deus, são muito bons para a nossa vida, para o nosso cérebro e para o nosso corpo como um todo. E aqui eu posso citar o exercício físico excelente para a nossa mente, para o nosso corpo, para o nosso espiritual. Eu posso citar também idas aos parques para você estar em contato com a natureza. Eu posso citar simplesmente você ficar em casa com o olho fechado no escuro, ouvindo música, uma coisa maravilhosa também. Posso citar jogos que você pode jogar, não jogos eletrônicos, jogos de tabuleiro, de cartas, né, que tem ali um convívio leve com as pessoas e também, né, por meio de interação com algo concreto, físico, real, isso ajuda muito também. Cozinhar, nossa, tá com as pessoas ao redor da mesa, conversando, falando, comendo juntos, tudo isso são coisas que trazem muita cura para a alma. Ao invés da gente ficar sozinho, tomando remédio, na mesma rotina de trabalho, achando que o remédio vai trazer todas as soluções, mude a sua forma de viver. A Bíblia fala que nós precisamos ressignificar tudo o que nós fazemos. Então, cuidar do nosso corpo é importante, cuidar da nossa alimentação é importante, não ter tanta influência no nosso cérebro com dopamina, com coisas eletrônicas é importante e tantas outras coisas que são princípios que provêm das Escrituras. Então, eu queria trazer esses conselhos práticos para vocês poderem pensar como que vocês podem trazer essas questões da psicologia para a prática de fé cristã e como que isso pode te ajudar nessa caminhada. E aqui eu chego no meu último ponto, que além de tudo, né, acima de tudo, na verdade, Deus é o médico dos médicos. Isso é uma coisa que a gente não pode esquecer. Eu quero ler com vocês aqui brevemente João 14, que fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sei que existem várias escrituras que falam que Deus é o Rei dos Reis, é o médico dos médicos, Senhor dos Senhores, Ele é poderoso, Ele cura, Ele salva. Mas eu queria trazer essa escritura de João 14, porque muitas vezes a gente usa essa escritura, mas a gente não entende. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não existe vida sem Jesus Cristo, não existe verdade sem Jesus Cristo, não existe um caminho de vida saudável, espiritual, sem Jesus Cristo. Deus, Ele é o médico dos médicos. Deus, Ele é aquele que traz a cura verdadeira. Não se esqueça disso. Utilize tudo que você tiver ao seu redor para te ajudar. Amigos, família, igreja, disciplinas espirituais, oração, psicologia, remédios, tudo que você puder fazer, faça, mas não esqueça que Jesus Cristo, Ele é quem vai trazer cura. E não esqueça também que tudo que você fizer tem que ser para a glória de Deus. Então a sua melhora física, emocional, psicológica, né, tem que ser também uma coisa que vai honrar o nome de Deus. Uma vez que você estiver melhorando, que você estiver mais capacitado, traga seu testemunho, ajude outras pessoas que estão passando pela mesma questão que você está passando ou que você acabou de passar, né? Use isso para a glória de Deus. Sirva mais, ame mais, cuide mais, ajude as pessoas que, quando a gente fala de doenças mentais, isso é sim uma doença, não é uma coisa que às vezes a gente escolhe, às vezes é uma coisa realmente que nos acomete e a gente precisa tratar disso. Então, uma vez tratados, que a gente possa trazer luz e esperança para as pessoas ao nosso redor. E nesse sentido, eu já até fiz um vídeo também falando sobre esse assunto. Vou deixar aqui no card caso você queira ver. Falando sobre se cristãos deviam fazer terapia ou não. Eu dou alguns conselhos ali também. Se você quiser aprofundar nesse assunto, vai lá nesse vídeo, você vai gostar, tá bom? Pessoal, muito obrigado de verdade. Se você ficou até aqui, eu agradeço demais a sua participação. Se você ainda não deixou o seu like, deixa esse seu joinha abençoado, que me ajuda demais aqui no canal. Comente também o que você achou disso tudo, fez sentido, te ajudou, te deu uma clareada nas suas visões, nos seus pensamentos. Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho, porque aqui tem vídeo novo toda semana. Um grande abraço e até mais!